Você acredita num arrebatamento secreto? Um rapto iminente e invisível? De repente tem umas notícias pelo mundo por aí. Milhões de pessoas sumiram. Não sabem para onde foram, de repente sumiu. Será que isso está realmente escrito na Bíblia? Que as pessoas vão sumir e ninguém sabe para onde foram? Você acredita realmente no arrebatamento secreto e invisível? A história de um arrebatamento invisível, de repente, que repentinamente as pessoas somem, a roupa fica e o corpo desaparece. Essa é uma história tão mal fundamentada que, se você pegar os textos bíblicos utilizados para essa crença, para essa forma de pensar, se você pegar esses textos bíblicos e ler com um pouquinho só mais de atenção, não precisa ter grego, não precisa ter hebraico, fazer teologia, não precisa. É só você pegar o texto bíblico e ler com um pouquinho mais de atenção, que você vai ver que interpretar desta forma, na verdade, é um erro de interpretação, é um escorregão na hermenêutica. Nós vamos pegar alguns textos que são utilizados para essa interpretação e a gente vai ler junto, e você vai ver que é muito fácil de entender que não é disso que a Bíblia está falando. Tem aquele texto que as pessoas falam assim: ah, mas o arrebatamento vai ser como um relâmpago, e é rápido como um relâmpago, pá, ninguém vai ver, de repente some, desaparece, ninguém sabe para onde foram. É simples, é só pegar o texto que está escrito sobre o relâmpago e entender aquilo que está escrito dentro do contexto. Olha só, Mateus 24, no verso 26, diz assim, ó: assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele, dentro de casa, não acreditem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, dentro do contexto, se alguém disser que Jesus, olha, Jesus está ali, hoje Jesus está aqui, não acreditem, porque a vinda de Jesus vai ser visível como um relâmpago, cai de um lado e se mostra lá do outro lado, todo mundo vai ver, não vai precisar ninguém falar que está aqui ou está ali, Jesus voltou, está ali, não, todo mundo vai ver como um relâmpago que se mostra. Inclusive, eu gosto de dar o exemplo do seguinte: se cai um relâmpago de um lado da cidade, você está dentro da sua casa, o relâmpago cai de um lado da cidade, você vê a luz de um lado e vê até do outro lado, você dentro da sua casa. Pelas frestas da janela da porta vem o brilho para dentro da sua casa. Ninguém esconde o relâmpago é visível para todo mundo, por isso que o exemplo foi dado aqui, é como um relâmpago que se mostra. Então, se ele se mostra, é porque vai ser secreto, vai ser invisível? Não. Se ele se mostra, se é visível para todos, de qualquer lado, é porque será visível. Ah, mas tem aquele outro texto também que fala assim que um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Um é levado para o arrebatamento e o outro fica para a grande tribulação. Será que você leu o texto direitinho? Será que o contexto está falando realmente do arrebatamento, da salvação, aqueles que serão levados, estão sendo levados para a salvação? Será que é isso que o texto está falando? Eu vou ler com vocês alguns textos principais a respeito desse contexto aí, mas eu vou pedir para você ler o texto inteiro, que ele é um pouquinho mais longo, para não ficar muito longa a leitura aqui. Eu peço para você ler então em Mateus 24, a partir do 37 ao 42, e também em Lucas, que Lucas completa com outras informações. Lucas 17, do 26 ao 37. Eu vou ler alguns textos aqui que já dá para entender daquilo que a Bíblia está falando dentro desse contexto de um ser levado e outro deixado. Olha só, Mateus 24, a partir do 38, diz assim, ó: pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia... Olha, vou chamar atenção aqui, ó. Está falando agora do povo. Não está falando da salvação da família de Noé. Está falando do povo que vivia, aqueles que ficaram de fora da arca. Olha só. Continuando o texto, ó. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Daí Noé foi salvo. Mas e o povo? O 39, olha só. E eles
eles nada perceberam. Quem é eles? O povo, aqueles que não foram salvos na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Quem foi levado? O povo que morreu no dilúvio. Não a família de Noé que entrou na arca e foi salva. Aqueles que foram levados para a morte do dilúvio. Daí continua o texto. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. E continua o texto assim. Mas mostra claro, lê o texto inteiro, que está falando do povo que morreu no dilúvio e não dos que foram salvos. Para confirmar isso, deixa bem claro, leia em Lucas. Eu vou ler em Lucas 17, a partir do verso 34, dentro desse contexto de um ser levado e outro deixado. Olha só. 34. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, um será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e outra deixada. Para onde? Essa é a pergunta do verso 37. Olha só. Onde, Senhor? Perguntaram eles. E ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Essa resposta não é positiva. Para onde, Senhor, que estão sendo tirados, levados? Para onde? Para um arrebatamento, para salvação, para glória? Não, não é essa a resposta. A resposta é negativa. A resposta é de morte. Onde, Senhor? Perguntaram eles, e ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. A resposta é de morte, é negativa, a resposta não é positiva para a salvação, a resposta é de morte, como aqueles que morreram no dilúvio, como aqueles que morreram lá em Sodoma e Gomorra. Não é para a salvação aqueles que estão sendo tirados. Então, leia com bastante cuidado o texto inteirinho para chegar à interpretação. Que esses estão sendo tirados ou levados não é para o arrebatamento. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse texto aí, eu fiz um outro vídeo, que é esse vídeo aqui, ó, que eu falo um pouquinho mais sobre esse texto aí de um ser levado, outro deixado. Então eu falo um pouquinho mais nesse vídeo, já deixo uma dica aí para você assistir este vídeo também, que é muito bom. Mas tem aquele texto que diz que vai ser um abrir e piscar de olhos. Então olha só, rapidinho, piscou e já estamos arrebatados, morando lá com Jesus, lá no céu. Vai ser rápido, não abrir e piscar de olhos, ninguém vai ver, é rápido demais. Vamos ler o texto para saber se é isso realmente que você está pensando. Então vamos ler 1 Coríntios 15, a partir do verso 51, que diz assim, ó. Eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos. Então o que vai acontecer no abrir e fechar de olhos? Seremos transformados. É isso que está escrito no texto, olha só. Todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, o que vai ser no abrir e piscar de olhos não é o arrebatamento, não é a volta de Jesus. O que vai acontecer no abrir e piscar de olhos é a transformação do nosso corpo mortal para um corpo imortal. Este corpo que é mortal, que é um corpo terreno, que é um corpo que não vai herdar os céus, esse corpo vai ser transformado no abrir e piscar de olhos num corpo imortal, num corpo celestial, num corpo eterno para viver para sempre com o Senhor. E essa transformação que você está falando que vai ser no abrir e piscar de olhos, porque não vai ser uma transformação lenta, de repente a gente vai se transformando, tipo Hulk, lobisomem, que se vai se transformando. Não, não vai ser assim. Vai ser no abrir e piscar de olhos a transformação do nosso corpo mortal para um corpo imortal celestial. Essa transformação, a Bíblia está dizendo que a nossa transformação do nosso corpo, o corpo imortal, acontecerá no abrir e piscar de olhos. Essa transformação, e não é o arrebatamento, a volta de Jesus, não é. É a transformação do nosso corpo.
Mas a Bíblia diz que o nosso encontro vai ser nos ares. O arrebatamento, a gente vai se encontrar com o Senhor nos ares, não vai ser num lugar secreto, um lugar escondido, onde ninguém vai ver, nessa região dos ares. E é ali que vai ser o arrebatamento secreto, invisível, que ninguém vai ver. Vamos ler o texto então. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 16, diz assim, ó: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Então o Senhor Jesus está descendo, não é a gente que está subindo, ele está descendo do céu. O próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então esses ares aí não é aquele local escondido lá no céu espacial, no céu celestial, onde ninguém vê. Não é. Esse ares aí tá falando qual é a localização desses ares. É nas nuvens, é na altura das nuvens. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E as nuvens, elas ficam localizadas aonde? Onde que tem nuvens por aí? Elas ficam na nossa atmosfera, numa altura até considerada baixa, porque fica entre 2 km a 12 km de altura. Não é muito alto a região climática da nossa Terra onde tem nuvens. E a Bíblia está falando que o nosso encontro com o Senhor nos ares vai ser nessa altura das nuvens, ou seja, de 2 a 12 km de altura, dentro dessa atmosfera que é visível, gente, é visível. Os aviões, eles voam acima das nuvens. Não tem como o nosso encontro ser lá na altura das nuvens e vai passar um avião e vai ver a gente. E mesmo que não passe um avião para nos ver ali, as pessoas que estão dentro do avião, a altura das nuvens, citaremos uma grande multidão, milhões de pessoas arrebatadas e ressuscitadas na altura das nuvens. É claro que as pessoas da terra estarão vendo essa grande multidão encontrando aí Jesus lá na altura das nuvens. Não vai ser secreto e invisível. Nem esse texto que fala que o arrebatamento vai ser nos ares, porque esses ares têm uma localização que é nas nuvens, não dá para dizer que vai ser secreto. E olha só, comparar os outros textos da volta de Jesus. Olha que interessante. Vamos ler em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7, que diz assim, ó: eis que vem com as nuvens. Então falam que Jesus vem com as nuvens. Então vem com as nuvens, vem escondidos nas nuvens, no lugar secreto lá nos ares. Não. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então mostra claro que ele vem com as nuvens não está escondendo Jesus e todos os povos da terra, inclusive aqueles que os transpassaram, ou seja, os inimigos, aqueles que vão lamentar sobre a volta de Jesus, vão ver Jesus na altura das nuvens. Não é uma visível só para os salvos, não, para todos. As nuvens não vai esconder ninguém. Para confirmar, vamos ler outro texto, Mateus 24, a partir do verso 30, que diz assim, ó: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Mais um texto muito claro mostrando que as nuvens não vai esconder ninguém nos ares lá do arrebatamento. As nuvens, essa altura das nuvens dos ares não esconde ninguém, não tem como ser secreto lá nas nuvens nos ares. Então, como será o nosso arrebatamento? É só continuar lendo esse texto de Mateus 24, que ali já descreve como será o nosso recolhimento, o nosso arrebatamento. Vai ser secreto, invisível, visível? Vai ser visível. Não tem nenhum texto que fala que vai ser invisível. Então vamos continuar lendo o texto. Olha só, vou repetir o primeiro texto que nós lemos, que é o versículo 30, depois eu vou ler o 31, que dá a descrição de como seremos recolhidos, arrebatados. Olha só, Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele
enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes, os anjos, estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de todo lugar, de uma a outra extremidade dos céus, onde nos encontraremos ali no céu. Então, os anjos, com a ordem do Senhor Jesus, os anjos vão recolher os salvos em toda a terra, de todos os lugares da terra. E nós seremos reunidos então no céu, na altura das nuvens, ao encontro do Senhor, nos ares. Se você pegar todos os textos que nós lemos aí, os textos proféticos que falam da vinda de Jesus, todos eles mostram que será um arrebatamento visível, não tem nada de secreto. Encontraremos com o Senhor nas nuvens, na altura das nuvens, onde todos vão ver. Os anjos vão nos recolher, nos levar lá. Se rápido, se lento, se como vai ser, não importa. Todos vão ver esse acontecimento, que acontece de um lado, lá no Oriente, e se mostra no Ocidente. Todos vão ver. Vai ser um momento grandioso na altura das nuvens que todos vão ver, e aqueles que não estarão lá nas nuvens, que estarão aqui embaixo, sim, todos vão lamentar também, porque será um evento visível para toda a terra, o nosso arrebatamento, o nosso encontro com o Senhor Jesus nos ares. Então não tem aquela história que as pessoas vão sumir, desaparecer, e as pessoas vão ficar perguntando para onde foi o povo barulhento. Alguns mais caprichosos dizem que o povo vai sumir e a roupa vai ficar. Alguns mais caprichosos ainda, a roupa fica até dobradinha. Tem um texto bíblico que fala que isso vai acontecer, que a gente vai sumir assim, de repente, evaporar. Eu não conheço nenhum texto assim. A gente vai sumir para um lugar secreto e ficar 7 anos escondidos, ou 3 anos e meio escondido, depois voltar aqui para o reino. Tem algum texto que fala isso? Eu não conheço. Se você conhece algum texto que fala que a gente vai sumir, desaparecer, e que a gente vai ficar escondido durante 7 anos e depois voltar, então põe aí nos comentários desse vídeo para eu conhecer, porque eu não conheço. Põe nos comentários aí e me ajuda, porque eu não conheço nenhum texto bíblico que fala que nós vamos sumir, desaparecer de uma hora para outra e ficar escondidos lá no céu. Eu não conheço nenhum texto assim. Se tiver, como eu já disse, me ajuda aí, põe nos comentários, porque a intenção deste canal aqui é ler os próprios textos bíblicos, como a gente fez e confirmou que esses textos que parecem que poderia ter sido usado para pensar dessa forma, se a gente ler com cuidado, o texto fala até o contrário disso aí. A intenção do canal é essa, é ler o texto bíblico e entender o que as profecias falam a respeito do futuro, porque este é o canal Desembaralhando o Futuro. E até o próximo vídeo.